esteja sobre todos nós. Vamos fazer uma oração para começarmos esse momento de culto, de oração e de doutrina. Vamos orar pedindo ao Senhor a sua ajuda, a sua graça sobre nós, para que nós estejamos assim cultuando a Ele como convém. Oremos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor vem fazendo em nossas vidas. Mesmo que nós, ó Deus, pequemos contra o Senhor tem sido fiel para conosco, com a Tua Palavra, e tem nos abençoado, ó Deus, de formas incríveis. Muito obrigado por Tua Palavra em nossas vidas, pelo Teu Espírito que nos leva a estarmos aqui hoje, a estarmos assistindo a essa live, para louvor e glória do Teu nome, Deus. Que nós possamos cultuar ao Senhor como convém, que nós possamos ter reverência, amor e alegria, Senhor, ao fazer. Que o Teu nome seja glorificado nessa noite, em Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 73. Salmo de número 73, um Salmo de Asaf. Salmo de número 73. Vamos ler todo o Salmo. Salmo de número 73. Assim diz a palavra do Senhor: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração brotam de fantasias. Montejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os que têm por fonte de que bebe a largos sopros, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, com efeito, inutilmente, conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Eu era como irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne, o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amém. Vamos agora louvar o Senhor com o hino de número 120, um hino que se chama Dependência, hino de número 120. Jesus, meu Salvador, somente
rogando a Ele a sua graça para a nossa vida. Oremos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no recôndito, no íntimo e no recôndito nos faz conhecer a sabedoria. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a amarmos ao Senhor, a termos os nossos pecados perdoados e a estarmos sempre diante de Ti com esse espírito, ó Deus, de contrição, porque o Senhor ama um contrito de coração. Perdoa-nos, ó Deus, começando por mim, que não sou digno, ó Pai, de estar aqui. Eu te peço que o Senhor me purifique, me lave e lave toda a Tua igreja, ó Deus, dos pecados, das iniquidades e faça-os, ó Deus, resplandecer a Tua glória em Cristo Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos passar para os pedidos de oração que os irmãos fizeram durante essa semana. Eu vou ler aqui alguns pedidos e logo após a leitura eu vou orar intercedendo por cada um desses pedidos. A nossa irmã Denise pede por Álvaro, que fez uma cirurgia de retirada de um tumor, por Dona Socorro também, que é a mãe de um amigo de Júlia, né, lá de Petrolina, que está fazendo tratamento de quimioterapia, e Doriana, nossa irmã, que está aguardando, fez uma ressonância, está aguardando o resultado dessa ressonância. Então, oremos por esses irmãos, por essas pessoas que estão enfermas. Brunelli pede pelo seu tio. Primeiro ela agradece porque ele está bem, mas ele passou mal no domingo, teve que ser internado, mas agora ele já se encontra um pouco melhor, ele já fez alguns exames e vai ser liberado. Então ela agradece e pede oração para que ele permaneça saudável. Irmão Edvonaldo pede, só um minuto, pelo casamento dele com Camila, que Deus esteja presente em cada momento neste dia, em cada momento de nossas vidas. Ele diz que mesmo não tendo a festa de casamento, mas eles ficam muito felizes em poder casar, mesmo que não conforme o planejado. Que tudo ocorra bem nesse momento de gratidão e adoração ao Senhor, e que o Senhor nos proteja em nossas viagens e deslocamentos. Que Deus proteja a todos que estão envolvidos na dura tarefa de cuidar dos enfermos e contagiados pelo Covid-19. Que esse vírus não venha a ter força sobre os servos do Senhor. Téssia pede pelo seu pai, que fez aniversário essa semana, e pelas tarefas que ela precisa desenvolver também no CPO. Então, estejamos orando também. Dígia pede oração por Doriana novamente, a gente vai reunir todas as orações em uma só. E pelo irmão Zé, que é esposo da irmã Damares. Ele foi acometido de 3 infartos e está em Caruaru agora se recuperando. Michele pede pela nação, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos livre dessa pandemia e acabe logo, para que possamos sermos liberados para nossas atividades econômicas e voltarmos à casa do Senhor. Agradece também a restauração pela saúde das meninas, no caso Marisa e Maísa, que nós estivemos orando aqui nas últimas semanas. Elas estão ótimas, então louvado seja Deus por isso. Francinete pede pelos governantes e por toda a humanidade, no caso por todo mundo, os governantes de todo mundo. Maurícia pede pelo ministro da Saúde. Maristela e Diácono Daniel pedem por Eloá, que amanhã estará em Recife para fazer uma quimioterapia, desculpe. Eloá é sobrinha de Maristela e foi acometida também de um câncer. Ela está fazendo quimioterapia nesse momento. O presbítero Everaldo pede pelos cristãos evangélicos, especialmente pelos idosos e portadores de patologias crônicas. Então estejamos orando também por
essas pessoas. E Flávio pede por que o Senhor nos fortifique e tenhamos mais confiança no Senhor, que o Senhor nos ajude na nossa fé. Então, vamos estar orando nesse momento. Eu peço oração também pelos nossos irmãos que têm algum tipo de comércio. Aqui na igreja existem alguns irmãos, existem irmãos também de outras igrejas, de outras denominações que têm sofrido bastante com essa quarentena, que têm sofrido bastante com esse isolamento também. E pedir oração pelo primeiro caso que aconteceu aqui na cidade de Arco Verde, para que a pessoa que foi acometida da doença do Covid-19 também possa se recuperar. Não só ele, mas também toda a sua família possa estar segura nas mãos do nosso Deus. E peço também oração pelos nossos amigos, né, e também patrões, né, o William e Maísa, que também têm enfrentado alguns desafios nessa área. Eu peço oração por eles e também estarei orando neste momento. Vamos orar. Então, Senhor, nosso Deus eterno Pai, primeiro nós queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agradecer porque o Senhor tem sustentado a tua igreja, tem sustentado a nossa fé no Senhor, tem aberto portas para que a gente possa estar aqui, para que a gente possa estar levando a tua palavra e ouvindo a tua palavra, Deus, que teu nome seja exaltado através disso. Peço, Senhor, por todas as pessoas que irão fazer cirurgias, que irão passar por procedimentos médicos nos próximos dias, ou já estão passando, como é o caso de Álvaro, como é o caso do irmão Zé, como é o caso de Doriana, que o Senhor possa estar guardando essas pessoas, ó Deus, nas tuas mãos, possa estar acalmando o coração delas, para que elas possam ver o teu cuidado, mesmo em momentos tão difíceis como esses. Que o Senhor possa estar também abençoando a família dessa pessoa que teve o caso de Covid-19 aqui na cidade, que a família possa estar sendo acalentada pelo Senhor, que eles possam estar olhando para Ti com confiança e que possam se voltar para Ti. E que essa pessoa também possa encontrar no Senhor não só a cura para a sua enfermidade, mas também a cura para a sua alma. Abençoa também, ó Deus, os comerciantes que estão sofrendo com essa quarentena, que estão sofrendo com esse isolamento, problemas econômicos, problemas de diversos aspectos, que o Senhor possa estar abençoando cada uma dessas pessoas. Abençoa o nosso irmão Romildo, Flávio, a Maísa, o William, a todas as pessoas, ó Deus, que têm comércio, não só nessa igreja, mas também em todas as igrejas da cidade, que o Senhor possa estar ajudando esses irmãos a estarem confiantes no Senhor e buscando hoje e sempre o teu cuidado. Abençoa a liderança dessa igreja, abençoa, Senhor, o pastor Irineu, para que ele possa conduzir essa igreja com destreza, com diligência e com amor, ó Deus, para que assim ele possa estar glorificando ao Senhor. Abençoa sua família, os presbíteros, os diáconos, toda a liderança, para que eles sejam sábios, ó Deus, na condução do teu povo. Abençoa, Pai, para que nesse momento a tua igreja resplandeça, para que a nossa fé seja latente, que seja forte, que seja vibrante, para que o mundo possa ver que existe um Deus, e esse Deus não perdeu o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre essa situação. Só peço a Deus que o Senhor abrevie esses dias, para que nós possamos estar juntos novamente, em comunhão e adoração ao teu nome. Que o teu povo possa se reunir como se reunia há pouco, para te exaltar, para te louvar, para participar da ceia, para comungar, ó Deus, da tua presença. Que assim seja, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. Senhor, abençoa todos aqueles pedidos que porventura eu esqueci de mencionar. O Senhor sabe cada um deles, e eu te peço que o Senhor vá ao encontro de cada um que fez esses pedidos de oração, confortando-os e trazendo, ó Deus, paz e alegria no Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós vamos agora passar para a segunda parte deste culto, que é a parte da doutrina, né? Nós vamos hoje estudar o Salmo de número 16, tá? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 16, e eu pus por título desse estudo: Alegria perene e abundante
confiança eterna e salvadora. Salmo de número 16, vamos todos abrir e acompanhem comigo a leitura. Salmos de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas do que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo de minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém. Vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor a sua graça sobre o estudo dessa noite. Senhor Deus eterno Pai, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de trazer a tua palavra e rogo que toda carne silencie agora para a voz do Senhor. Me ajude, o Senhor sabe que eu não sou digno de estar aqui. Perdoa-me os pecados, ajuda-me a avivar a minha memória para que eu possa trazer a tua palavra de forma completa, sem nenhum acréscimo, que eu não traga nenhum dano a Deus a essa mensagem, que seja o Senhor falando ao teu povo diretamente, que eu seja apenas um instrumento a Deus nessa noite, para a tua glória, para a tua honra, em Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá. Algumas observações antes da gente começar no texto propriamente dito. É preciso entender que esse é um salmo de Davi, né? Foi escrito por Davi. Ele é um salmo messiânico e ele é uma espécie de registro de uma profecia. Ao mesmo tempo que ele é um registro de uma profecia, ele é uma oração que pode ser aplicada a Cristo, por ser um salmo messiânico, então se refere a Cristo, e tem o seu clímax na certeza de ressurreição. Não tem o seu cumprimento no próprio Davi. A gente vai ver isso com mais calma ao longo da mensagem, ao longo do estudo. Mas, como afirmado pelos apóstolos, tem o seu cumprimento no próprio Senhor Jesus. A felicidade de Davi estava firmada somente em Deus e ele não tem outro bem além do Senhor, como está descrito no Salmo 73, verso de número 25, que nós lemos no começo, que não tem ninguém além do Senhor, não tem um outro além do Senhor. Então, dadas essas informações introdutórias, nós vamos começar pensando um pouco sobre a importância desse salmo para a nossa vida, e aqui alguns detalhes vão nos ajudar a entender o que é a importância que esse salmo tem, não só para a vida de Davi, mas também para a vida da igreja hoje, né? Então vamos lá. Primeiro nós temos hino de Davi, né, que é uma nota introdutória, e isso aqui no original é Miktan de Davi. Miktan é uma palavra que tem significado que é relacionada a algo muito precioso, ou como ouro refinado, ou como diadema de ouro. Para outros intérpretes isso significava melodia, ou seja, quando nós vemos nessa abertura, antes do primeiro versículo, nós temos o título que a Sociedade Bíblica deu em negrito, mas nós temos esse outro que está em itálico, que é parte das Escrituras. Então, nessa parte das Escrituras, nós vemos esse significado dessa palavra, que se refere a algo muito precioso, algo que tem muito valor. Mas também, alguns intérpretes fizeram a tradução dessa palavra, e Calvino era a favor deste último significado, dessa última interpretação, que significava melodia. A palavra significava melodia. Então, aqui Davi já começa
a introdução desse salmo mostrando que é um salmo de louvor e adoração ao Senhor e de confiança em Deus. No primeiro verso nós vemos que existe aí uma oração sendo iniciada de confiança na proteção divina. Perceba comigo: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Ou seja, aqui é feita uma oração baseada no fato de Deus ser o nosso protetor divino durante toda a vida, não é somente em uma situação, né? Então a gente para pensar muitas vezes em toda a situação que nós estamos vivendo hoje, que é extremamente nova, é desafiadora para todo mundo, mas nosso Deus é um Deus protetor, divino, poderoso para a vida toda. Ele não é só um protetor divino para esse momento que estamos passando, Ele é um protetor divino para todos os momentos da nossa vida. Então, essa oração é baseada nisso, ela é feita baseada neste aspecto, nesse fato. Não é feita de forma específica, como acontece em outros salmos, ou seja, aqui ele não está louvando e adorando a Deus por algo específico, um livramento ou a vitória sobre um determinado povo. Ele está aqui trazendo uma adoração geral, um louvor geral. Ele está sendo genérico nesse sentido de trazer de forma muito ampla esse agradecimento, esse louvor a Deus, esse reconhecimento de Deus e da sua proteção e do seu cuidado sobre o seu povo. Ele aponta para o fato de Deus estar pronto para socorrer todos nós que confiamos verdadeiramente nele. Não é simplesmente de boca, não é falar apenas que confiamos no Senhor, mas se nós realmente confiarmos no Senhor, Ele está pronto para nos socorrer de toda e qualquer situação. Então, se nós confiamos no Senhor, logo nós somos inabaláveis. Aí você vai dizer: eu já sabia que eu era inabalável, eu tenho uma fé muito forte, eu tenho uma fé muito grande em meu Deus, e por isso, por causa da minha fé, é que eu não me abalo. Não é isso que o salmista está dizendo. A confiança de Davi, nesse caso do salmista, está no Senhor, está na rocha que é o Senhor. Então não é por nossa fé, mas é pelo alvo da nossa fé. A confiança que nós temos no Senhor, o fato de nós termos, a nossa fé inabalável, é porque nós não estamos colocando foco na nossa fé, porque ela é falha, mas sim no alvo da nossa fé, que é o nosso Deus, que sustenta a nossa fé. É o que a Bíblia vai dizer. Não é pela firmeza dos nossos pés, mas é pela rocha sobre a qual a gente está posto. Então a nossa confiança está no Senhor, na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso nós não temos a nossa confiança abalada, porque o Senhor é quem está nos sustentando. A nossa fé, ela é sustentada pelo próprio Deus. O alvo da nossa fé é que merece a nossa atenção. Se você observar a palavra guarda-me no começo do versículo, essa palavra vem do hebraico, no original, ela é usada para o pastor que guarda o rebanho, ou seja, a palavra que está sendo usada no aspecto, está sendo trazida com esse aspecto de cuidado, da mesma forma que o pastor cuida de suas ovelhas, o cuidado, a proteção contra o inimigo, contra a pessoa que poderia arrebatar a ovelha do aprisco. Toda essa confiança está sendo trazida a partir dessa palavra, quer dizer, essa palavra está sendo traduzida aqui como guarda-me, neste sentido de cuidado constante e vigilante em relação a um pastor. Deus age com a gente como um pastor que guarda o seu rebanho. E a palavra confio, porque em ti me refugio, ou porque em ti eu confio, né? Em algumas versões você vai ver confio. A palavra hebraica para refúgio é como os pintainhos, ou seja, os pintinhos que ficam seguros embaixo das asas da galinha, das asas da sua mãe. Então veja que esse cuidado, ele é um cuidado pleno, constante, é uma proteção que não falha. E eu acho muito bonita essa ilustração final aqui dos pintinhos embaixo das asas da mãe, das asas da galinha, porque é uma expressão também que vai ser usada, uma ilustração que vai ser usada no Novo Testamento. Então nós temos essa confiança não só aqui neste momento, como eu disse antes, essa oração de confiança na proteção divina
era para todo o sempre, era para aquele momento específico que Davi estava vivendo e para todo o resto da sua vida. E para nós também, a gente pode trazer isso para o nosso contexto e aplicar isso à nossa vida. Se a nossa confiança está no Senhor, nós podemos confiar plenamente, porque Ele não falha. No verso 2, ele continua: digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Tá? Então, o primeiro Senhor aí é Jeová, ok? Eu não vou falar aqui sobre esses dois senhores, Senhor com letra maiúscula, Senhor com letra minúscula, porque não vai dar tempo, mas esse primeiro Senhor aqui é o Jeová, né? O Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Então, Davi começa dizendo não apenas que não pode dar nada em troca ao Senhor pelos seus sacrifícios, seus benefícios, desculpe, como também não pode merecer o favor divino. Aqui há um reconhecimento de Davi de que ele não só pode dar nada em troca pelo que o Senhor faz, né? Então, todos os benefícios do Senhor sobre nós são tão grandes e são tão plenos que a gente não tem condições de retribuir, por dois motivos. Primeiro, porque a gente não tem condições materiais, físicas, espirituais para retribuir ao Senhor. E segundo, porque nós não merecemos esse favor, esses benefícios. Ou seja, as bênçãos que nós recebemos são favores imerecidos, graça de Deus. Então, quando nós entendemos isso aqui, que Davi está dizendo, nós passamos a louvar ao Senhor, porque Ele nos dá de graça aquilo que não merecíamos. Ele nos dá vida, Ele nos dá saúde, Ele nos dá proteção, quando nós não merecíamos. Mesmo assim, Deus aceita o nosso serviço e devoção. E aí é um terceiro aspecto que eu acrescento aqui, que é esse aspecto de, mesmo nós sendo falhos, pecadores, Deus aceita o nosso serviço e a nossa devoção também por graça. Ele nos dá de graça e Ele aceita por graça, pela graça dele, o nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa devoção, o nosso louvor. Por isso que nós precisamos entender que quando nós louvamos a Deus, nós não estamos fazendo um favor a Deus, nós estamos simplesmente reconhecendo todo o poder e graça que Ele tem sobre nós. E por isso que nós devolvemos em serviço e adoração e devoção a Ele, por conta dessa graça que nos foi otorgada. Ele nos dá essa graça e por isso nós podemos servi-lo e adorá-lo. A palavra dirás, que está aqui na parte, diga ao Senhor, perdão, é porque eu peguei uma outra versão. Nessa parte, dirás, né? Digo. Aqui na versão que eu peguei, está dirás, que é dirigida a uma palavra que no original é feminina, ou seja, dirás a minha alma. Ou seja, o salmista está ali direcionando a palavra dele, a oração dele para Deus, e está ao mesmo tempo fazendo com que sua alma seja acalentada por essas mesmas palavras, por essas mesmas verdades que estão sendo tratadas aqui por ele. Então, um acalento para a alma do salmista, primeiro vem para ele essa segurança, esse cuidado divino. Ele está lembrando a alma dele que o seu Deus está ali, e depois que ele é convencido em seu coração, ele pode se unir ao povo de Deus em coro, em comunhão, para, através de sacrifícios de louvor, servir a Deus. Então, aqui nesse versículo, você percebe que ele está demonstrando que não pode servir a Deus se não fosse a graça dele, que ele não tem com que pagar a Deus, se eu posso dizer dessa maneira. Ou seja, por mais que ele tivesse bens, talentos e inteligência ou virtudes, ele não poderia pagar a Deus, porque primeiro ele é insuficiente, e segundo, ele não é merecedor dessa mesma graça que Deus deu para ele. Então, portanto, ele se junta com o povo de Deus em comunhão, em adoração, através de sacrifícios de louvor, para levar a Deus esse agradecimento, esse louvor, esses sacrifícios que eram feitos em honra, em tributo a Deus. Davi atribui poder e domínio ao Senhor sobre absolutamente tudo, inclusive sobre sua própria vida, né? Então, ele atribui poder e domínio de Deus, do Senhor, sobre tudo, inclusive sobre a vida dele. Então ele está reconhecendo aqui que não pode servir a Deus por conta própria,
que ele não tem benefícios suficientes para retribuir a Deus e que o trabalho dele seria em vão se não fosse Deus aceitar por graça esse trabalho, e por isso a vida dele é o pagamento, entre aspas, que ele tem aí para retribuir a Deus. Ele retribui a Deus com a própria vida, porque a vida não é dele, a vida é do Senhor. Então, nesse momento que a gente está passando de profunda angústia, que as pessoas estão desesperadas, a palavra de Deus nos traz tranquilidade, nos traz paz, ao sabermos que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso, é dono das nossas vidas e que nada acontece em vão. Por isso o poder e domínio estão nele e está sobre nós. Por isso nós podemos confiar nele, confiar em Deus, né? Então a parte B vai dizer que o comentário de Calvino, né, eu fiz esse estudo em cima do comentário de Calvino, e ele vai dizer que Deus não nos deve nada. Ele não está sob a obrigação de nos retribuir os bons feitos que praticamos. Vou repetir: Deus não nos deve nada. O Senhor, o que recebemos do Senhor é graça. Por isso que nós não temos condições de retribuir a Ele, porque e o que Ele faz e o que Ele nos dá é simplesmente graça vinda dele. Somos vazios e não podemos dar nada em troca. Por isso que nós não podemos cobrar de Deus, porque Deus é Senhor sobre tudo. A minha vida, eu não posso dizer que eu faço o que eu quiser com ela, porque a minha vida é de Deus, não é minha. Por isso, o meu corpo, eu não posso dizer que eu posso fazer o que eu quiser com ele, porque o meu corpo pertence ao Senhor. Tudo que eu tenho, o meu trabalho, o meu dinheiro, a minha família, pertence ao Senhor. Por isso que Jó vai dizer: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, porque ele estava confiado de que Deus, da mesma maneira que tinha o direito de dar a ele, tinha o direito de tirar, porque ele era o Senhor sobre a vida. No verso 3, nós vemos duas características da comunhão, a gente vai ver daqui a pouco. Deixa eu só ler aqui com vocês. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Ele dá duas características aqui de comunhão dos santos. Primeiro, essa comunhão acontece através do serviço. Deus coloca os santos em seu devido lugar para que façam bem uns aos outros como um serviço a Deus. Nós vimos isso na live que a gente fez no sábado, falando sobre trabalho. Como o trabalho da gente, independentemente de qual trabalho seja, ele glorifica a Deus à medida que nós servimos uns aos outros, à medida que nós agimos de maneira horizontal, ou seja, quando nós vamos ao outro, recebemos do Senhor de maneira vertical, nós recebemos dons, talentos, capacidades, e nós vamos ao outro, acudir o outro, servir ao outro, e assim nós estamos louvando a Deus, nós estamos adorando a Deus, nós estamos servindo a Deus. Aqui acontece a mesma coisa. O serviço dos santos, ou seja, quando os santos se servem, né, uns aos outros, eles estão em comunhão, eles estão adorando a Deus. Por isso que o culto solene faz tanta falta, porque no culto solene que isso se torna vivo. É a igreja do Senhor agindo através dos dons e talentos que Deus nos deu, para que nós estejamos aqui na igreja louvando e engrandecendo ao Senhor através do nosso serviço a Deus. Há uma ideia muito errada, equivocada, de que o dia do Senhor, o domingo, é um dia de ócio. Não é. O dia do Senhor é um dia de descanso, mas é um dia de serviço a Deus. Na verdade, é o dia que você mais está voltado para servir a Deus. Não que nos outros dias você não deva estar, mas no domingo você se junta, se une com os santos em serviço a Deus. O que é o culto se não um serviço a Deus? Nós estamos louvando a Deus, isso é uma ação. Nós estamos orando ao Senhor, isso é uma ação. Nós estamos orando uns pelos outros, isso também é uma ação. Então, inclusive no inglês, a palavra para culto é service, que significa serviço, né? Então, muitas vezes nós temos essa, em algumas línguas, em alguns lugares, nós temos essa ideia de culto como serviço, e está correto, é uma ideia bíblica, né? Então, dedicar a Deus o serviço justo e aceitável, ou seja, aqui ele vai falar também no comentário,
de que esse aspecto do serviço justo e aceitável, nós vimos também no sábado, quando falamos sobre trabalho, está relacionado ao serviço, ao servir ao próximo, como se fosse uma espécie de caridade, mesmo que você esteja sendo pago para aquilo, tá? Mas a ideia de caridade nesse sentido de eu sirvo ao outro com o que eu tenho, com o máximo que eu posso. Segundo aspecto, esse primeiro aspecto foi o serviço. Segundo, comunhão. Servir com acordo e com zelo, como eu disse antes, quando nós nos reunimos em culto, nós servimos uns aos outros, mas antes de tudo nós servimos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós fazemos um culto para o Senhor. O culto não é para nós, por isso que eu não posso chegar aqui e dizer assim, o culto hoje foi ruim. O culto não é para você, o culto não é para mim, o culto é para o Senhor, o culto é ao Senhor, é uma dedicação ao Senhor. E por isso que nós devemos nos reunir em comum acordo e com zelo, reverência, cuidado. Também devemos servir em obediência. Obediência não significa cara fechada e tristeza. Obediência significa alegria. Eu sirvo com obediência ao meu Senhor como escravo que foi livre, né, que foi libertado, por ele, e que eu agora sirvo por voluntariedade. Essa é a ideia de escravidão bíblica. Nós somos servos, escravos de Cristo, porque nós somos libertos por ele. É uma grande ironia, se você observar bem. Nós somos libertos e nós nos tornamos escravos do Senhor Jesus. Então, esse servir em obediência é com alegria. Não há sacrifício mais aceitável a Deus do que quando nos reunimos aos justos para louvá-lo, como eu disse anteriormente, quando nós estamos aqui em adoração, em reunião, juntos para adorar o Senhor. Não existe sacrifício mais aceitável, mais agradável a Deus do que esse. Por isso, novamente, cada um de nós, em nossas casas, você que está assistindo agora, tem que orar, pedindo ao Senhor que abrevie esses dias para que nós possamos voltar a ter esses momentos de comunhão uns com os outros e de louvor e adoração ao nosso Deus, porque esse é o sacrifício agradável ao Senhor. É o fato de estarmos juntos adorando a Ele. E é um bem precioso que manifesta justiça e santidade. Quando nós nos reunimos e adoramos a Deus, nós estamos primeiro nos desprendendo de nós mesmos, dos nossos gostos, das nossas volições, e estamos louvando e seguindo com santidade o nosso Deus. Santidade e justiça são duas coisas que andam juntas e que é manifesta pelo próprio Deus. Deus é justiça e santidade. Então isso também é manifesto no meio do seu povo. O verso 4 vai falar sobre os ímpios nesse caso, e a idolatria perpetrada por eles. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Aqui você vê um afastamento da idolatria por parte de Davi, da idolatria e da impiedade. Idolatria no sentido de todo aquele que adora outra coisa que não seja o Senhor, isso é idolatria. O primeiro pecado cometido foi idolatria. O homem achava que poderia ser maior que Deus, o homem achou que poderia ele mesmo ser Deus. Então, quando ele comete esse pecado de idolatria, ele se afasta de Deus. O que o salmista está dizendo aqui, o que Davi está dizendo aqui é: se nós amamos o Senhor verdadeiramente, nós devemos abominar a idolatria. Nós devemos nós mesmos destruir os nossos ídolos e a impiedade do nosso coração. E nós devemos nos afastar destes que ainda permanecem nestas práticas. Os ímpios e os falsos deuses, essa relação dos ímpios com seus falsos deuses geram, dá à luz a dores e aflições. Então, quando a gente entende que é uma combinação mortal, demoníaca, que nos afasta de Deus, a relação da impiedade com a idolatria, nós passamos a nos afastar dessas práticas e nós começamos a lutar contra elas. Alguns intérpretes creem que a expressão de Davi denota uma imprecaução como espécie de denúncia, quando ele diz assim: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Aqui
não é como se fosse uma constatação. Alguns intérpretes vão dizer que essa expressão é como se fosse uma oração imprecatória. É como se Davi estivesse dizendo: o meu desejo é que eles sofram por conta da idolatria deles. O meu desejo é que eles penem por conta de sua idolatria. E abrindo aqui novamente abrindo parênteses aqui para aplicação. Muitas vezes a gente fica se perguntando por que está acontecendo tal coisa, por que o coronavírus está aí, por que a situação está dessa forma. E aí, claro, sem nenhum tipo de fatalismo ou exagero, né, porque existe, infelizmente, no meio evangélico muito exagero, muito fatalismo, mas esse vírus, essa doença, ela é fruto do pecado. Ela é fruto do pecado. Seja do pecado praticado pelo nosso pai Adão no jardim, que teve consequências e tem consequências até hoje, seja pelo nosso próprio pecado. A nossa nação está longe de Deus, e porque está longe de Deus, nós sofremos as penas disso também. Uma nação que se volta contra o Senhor, ela sofre penas, porque ela passa a ser uma nação idólatra, né? Ela passa a ser uma nação idólatra, ela passa a ter outros deuses, que são falsos deuses. Quando a Bíblia diz outros deuses, não é porque existe Deus e outros deuses, é porque esses outros deuses todos são falsos. Então, outros deuses aqui entende-se por falsos deuses. Então, é uma relação de impiedade e idolatria que gera dor e aflição, e é exatamente isso que a gente está passando. Por isso, o Senhor nos convoca para pedirmos perdão pelos nossos pecados e buscarmos a Ele em adoração verdadeira. Calvino cria que a palavra denota o resultado de castigo que os ímpios impuseram a si mesmos. Então, havia a interpretação de que era uma imprecaução, uma oração imprecatória, e Calvino acreditava que a palavra era o resultado, era o castigo, era o fruto do trabalho das mãos do ímpio, ou seja, era aquilo que o ímpio tinha posto sobre si mesmo como resultado de uma vida de idolatria, de uma vida de impiedade. Eles lançam-se em tormentos, eles se lançam em tormentos, não obtêm vantagens, eles se destroem. Os ímpios que agem dessa maneira, que são idólatras, eles se jogam nos tormentos. E o que a gente está vendo nos dias de hoje, se não isso? Pessoas que estão completamente desesperadas, porque elas se lançaram aos tormentos e acreditam em toda e qualquer voz que aparece, toda e qualquer notícia, e começa a se coloca sua confiança em coisas que não é Deus. Eles não têm vantagens nenhuma e eles acabam se destruindo por conta disso mesmo. Porque a confiança dessas pessoas não está no nosso Deus. E aí eu peço que nós, enquanto igreja, atentemos para isso, para que não sejamos iguais aos ímpios. Não há motivos para nos desesperarmos e nos lançarmos aos tormentos e à destruição. Nós temos um Deus e nós podemos confiar nele. E é isso que ele pede aqui, é isso que Davi está demonstrando aqui, que aqueles que confiam no Senhor têm a sua vida firmada e segura. Um abismo está chamando outro abismo, aí nesse caso, quando eles se lançam nesses tormentos, eles acabam chamando um outro abismo para si, e é uma prática infidável de impiedade. Eles acabam vivendo nessa prática de impiedade durante a vida toda, porque eles não reconhecem que Deus é o seu Senhor, eles não reconhecem Deus como o cuidador da nossa vida, o protetor das nossas almas, aquele que nós podemos confiar. Eles lançam-se precipitadamente aos ídolos, né? E aí o Calvino usa uma expressão que eu achei muito interessante, que é como desvairados correndo em campos. São tão desesperados de uma forma que eles acabam correndo como se não tivessem para onde ir. Eles realmente não têm. A vida deles não tem rumo. E eu pergunto, você tem feito isso? Você tem corrido sem rumo e sem saber em quem se segurar, onde ficar, onde se sustentar, onde firmar os seus pés? Você tem sido esse louco desvairado que fica correndo em campos sem ter para onde ir? Ou você está seguro no Senhor? Essa é a grande pergunta, porque aqueles que não têm o Senhor, eles agem dessa maneira, correm de uma resposta para outra, de uma solução para outra, como loucos correndo em um campo.
não tem previsão de absolutamente nada, não tem uma projeção, não tem uma perspectiva de vida genuína por conta disso, por conta dessa loucura do coração deles. Prostituem-se com outros deuses. A palavra que o Calvino usa aqui para falar dessa relação é a relação de prostituição mesmo, porque o nosso coração foi feito para o Senhor, o nosso coração foi feito para adorarmos a Deus, e nós, por rebeldia, nos prostituímos, somos infiéis ao Senhor quando vamos em busca de outros deuses, de soluções que não estejam nele. O seu fim é miséria e ruína. O fim de todo aquele que não ama verdadeiramente o Senhor é esse: miséria e ruína. Quando ele fala a questão das libações de sangue, é como se ele estivesse referindo a homicídios e assaltos. Alguns intérpretes vão dizer isso, né? Que a ideia aqui é libação de sangue, mas de uma maneira promíscua. Não é da mesma forma que acontecia numa cerimônia segundo a lei, onde o sacrifício era feito da maneira como Deus havia orientado. O sacrifício pagão era uma libação de sangue proveniente da morte, da destruição, da promiscuidade. Então havia aqui essa interpretação, alguns intérpretes que dizem isso, né? Não só o ato de sacrificar é condenável, como também as palavras daqueles que tais coisas praticam. Ou seja, não é somente o ato dos idólatras, dos ímpios que é condenável, as palavras também. E aí sempre há esse contraste. Davi está mostrando que a atitude do homem sem Deus é uma, e a atitude do homem de Deus é outra. Então, à medida que o homem sem Deus sacrifica de uma forma condenável, o homem de Deus sacrifica de forma aprazível a Deus, de maneira que agrada a Deus. À medida que o homem sem Deus pratica fala uma coisa que não honra a Deus, o homem de Deus vai usar a sua boca para louvar a Ele. Então ele faz sempre esse contraste, né? A gente vai ver daqui a pouco isso com mais detalhes. Por isso Davi diz que sequer mencionaria seus nomes, tamanho o ódio e a aversão a eles, né? Então havia todo esse aspecto de zelo que gerava um ódio contra a atitude e aversão àquelas pessoas que estavam praticando esse tipo de sacrifício, né? A ídolos. Acúmulo de superstições, variedade de ídolos e falta de sentido. E aqui, essa parte principalmente, nunca foi tão parecida conosco. Nós temos hoje uma variedade de ídolos. O celular pode ser um, inclusive, né? A Netflix pode ser outra, a sua namorada, o seu namorado, a solução, a política pode ser uma superstição, pode ser um ídolo na sua vida. E a gente nunca teve tantas opções de ídolos e nunca nos faltou tanto. Há um contraste aqui entre abundância e falta. À medida que nós temos, quanto mais nós temos ídolos, menos sentido nós temos. Mais nos falta respostas, mais nos falta sentido para a vida, mais nos falta coerência, harmonia, alegria, abundância de ídolos e falta. É isso que gera essa vida de idolatria, que não é a vida que o Senhor exige de nós. Verso de número 5. Aqui novamente uma distinção entre os justos e os ímpios. E a palavra vai dizer o seguinte: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. O salmista volta a demonstrar onde está a sua confiança. Novamente, o Senhor é o arrimo da minha sorte, é aqui que eu me refugio, o Senhor é a porção da minha herança. Ele vai estar mostrando aqui que não confia no Senhor, que quem não confia no Senhor vive num estado constante de insegurança e incerteza. Novamente, Davi demonstra sempre esses contrastes. Eu confio no Senhor, por isso eu tenho alegria, por isso eu estou seguro, o Senhor é o arrimo da minha sorte, o Senhor é quem me conduz. Mas quem não confia no Senhor vive num estado de inconstância, insegurança, incerteza. Vive como um louco correndo pelos campos, sem saber para onde vai. Ao chamar Deus de a porção, minha sorte, minha herança e meu cálice, Davi demonstra que está única e plenamente satisfeito em Deus. Ou seja, ele está não somente satisfeito em Deus, ele está satisfeito somente em Deus.
Os supersticiosos nunca estarão satisfeitos em possuir somente a Deus. O grande problema da modernidade é exatamente esse. A modernidade não chega para a igreja e diz assim: você não pode servir a Cristo. Eles chegam e perguntam assim: por que você só serve a Cristo? Você pode servir a outros tantos. Então, assim, não é problema servir a Jesus. Jesus é um cara legal. Muita gente acha Jesus legal, né? Está vindo aí a Paixão de Cristo agora, está vindo aí a Semana Santa, e aí todo mundo, eita, Jesus está ali, Jesus é bonzinho, Jesus é fantástico, eu amo Jesus. Só que a pergunta é: você só ama Jesus ou você ama Jesus e outros tantos ídolos? Jesus, nesse caso, se torna um ídolo. Ele não é o Deus verdadeiro, ele não governa a sua vida, porque você não serve a Ele com exclusividade. Você, na verdade, está servindo a Ele por conveniência. À medida que Ele te ajuda, à medida que Ele fala alguma coisa que está em consonância com aquilo que você crê, então está tudo bem para você. Mas a partir do momento que Ele nos cobra uma vida nova, que Ele pede que nós que sejamos transformados pelo Seu Espírito, que Ele nos conduza em todos os aspectos da vida, a gente cai fora. E aí que está. Deus Jesus Cristo não é o nosso Deus. Ele é apenas um ídolo. E os ídolos modernos e a modernidade têm transformado muitas coisas em ídolos. Por isso que eles acham loucura confiar somente em Deus. Eles não acreditam somente em Deus. Eles acreditam em Deus à medida que Deus convém a eles. E aí, além de não estarem unicamente seguros nele, confiados nele, não estão, obviamente, plenamente satisfeitos nele. Porque se você está plenamente satisfeito em Deus, você vai tê-lo como Senhor da sua vida. Ainda tem uma metáfora aqui dentro dessas três coisas, três aspectos que ele coloca aqui, que é herança, cálice e possessão de sua herança. A primeira metáfora é uma alusão à terra de Canaã. A segunda metáfora é uma alusão à renda como produto de sua própria herança, ou seja, o sustento ordinário, o pão de cada dia. Então, herança como um local para firmar os pés, como aconteceu na terra de Canaã. A renda como produto de sua própria herança, o sustento ordinário, o pão de cada dia. E a possessão de sua herança como propriedade como herança, e o desfruto, ou seja, o desfruto dessa herança como cálice. E Deus sendo esse que contempla todos esses aspectos. Deus é nosso nesses termos, porque Deus é nossa propriedade, onde nós estamos com os nossos pés firmados. Daí Jesus ser tratado como a rocha onde nós colocamos os nossos pés. Ele é a nossa propriedade, Ele é a nossa herança, Ele é o nosso cálice. Nele estão concentradas todas essas coisas, e por conta disso nós podemos confiar nele. No verso 6, nós vemos uma mente disposta e tranquila exclusivamente para Deus. Caem as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. O salmista aqui está se gloriando em Deus, enquanto despreza o que o mundo considera excelente e desejável. E isso é fruto de um coração transformado. Eu só posso desejar a Deus, eu só posso ter Deus como alguém desejável se eu passar a desprezar aquilo que o mundo considera como excelente e desejável, porque há uma contradição aqui. Eu não posso desejar as coisas que o mundo acha que são desejáveis, porque são ídolos, são provenientes dessa promiscuidade que a gente já falou, e eu não posso amar a Deus e amar essas coisas. Por isso que Jesus vai dizer lá nos Evangelhos que não se pode servir a dois senhores, por conta desse aspecto exclusivo de Deus. Se nós consideramos Deus desejável, obviamente aquilo que está fora de Deus não é desejável. Passa a ser, na verdade, algo que nós evitamos, que nós não queremos mais fazer, ou praticar, ou falar. Ele não deseja, o salmista, nada além da sua porção e felicidade. Sua porção é o Senhor, sua felicidade é o Senhor. Todas as vezes que fomos seduzidos por essas coisas, devemos lançar fora nossos desejos e devemos descansar em Deus, que é o antídoto contra as seduções da carne. Nós temos, quando nós temos confiança no Senhor, quando nós descansamos no Senhor, isso se torna um antídoto
que Deus usa para lutarmos contra essas seduções, contra essas coisas que o mundo acha desejável e excelente, mas que não é desejável e excelente para o Senhor, que não está fora da vontade do Senhor, está fora da bondade do Senhor. O verso 7: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. Ele se inteira e toma, eu não gosto dessa palavra, mas vou usar, né? É como se ele tomasse posse da graça plena de Deus e se torna participante dela. Entenda, tomar posse aqui não é no sentido de tomar por força, né? Como alguns, principalmente da teologia da prosperidade, usam esse termo erroneamente. Mas tomar posse nesse sentido é receber do Senhor, é se apropriar daquilo que o Senhor está lhe dando. Não é se chegar lá e tomar das mãos do Senhor, é de você. É como você chegar numa casa que alguém te deu para morar e você receber aquela casa, a chave daquela casa e passar a morar ali dentro. Então está mais ou menos nesse sentido. Nós precisamos receber a Deus por fé, e os ímpios, quando rejeitam a verdadeira fé, eles não só rejeitam a fé, eles rejeitam a Deus. Existe também na modernidade a ideia de que a fé é uma coisa importante. A fé é importante per si, na mente moderna, mas ela não é, o objeto da fé não é importante. Então a gente sempre ouve o pessoal dizendo: a fé é uma coisa importante. Vai lá ver uma pessoa que está com câncer, e aí ela tem fé, ela vai ser curada, coisa boa, né? Mas não importa o objeto da fé. O que importa na cabeça dessas pessoas é a fé por si mesma. E os ímpios, quando fazem isso, as pessoas quando fazem isso, elas não só estão rejeitando a fé, elas estão rejeitando a Deus, porque só existe fé verdadeira quando o objeto da nossa fé é verdadeiro. Então aqui nós vemos que o verdadeiro servo do Senhor é aquele que tem fé, mas não fé em qualquer coisa, fé no verdadeiro Deus. E aí nós temos uma fé genuína e um objeto de fé verdadeiro. O Espírito Santo nos impede de rejeitar ao Senhor, ou seja, nós somos salvos pela graça, o Senhor é que nos sustenta e nos dá essa segurança, então nós não conseguimos fugir dessa verdade, por isso que somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus, ou seja, Deus vem e nos salva, mesmo sendo nós pecadores e mesmo não merecendo a salvação. Então é o Senhor que nos dá a salvação e quem nos sustenta nessa salvação. Aqui há um aspecto interessante que é em relação a inspirações secretas. Ele fala aqui no final do versículo 7: o meu coração me ensina. No original a palavra é meus rins me ensinam. Gente, o que é isso, né? Meus rins me ensinam. O que vem a ser isso, né? A ideia aqui de rins é porque é algo que está ligado às afeições, né? Algo que é muito secreto, muito escondido, e que, portanto, por ser algo escondido, é uma obra secreta e íntima, e ela só pode ser feita pelo Espírito Santo. Ou seja, aqui é um aspecto de exclusividade. A obra secreta, íntima, é exclusiva do Espírito Santo, e por isso que o termo no original aqui é rins e não coração, porque o rins dá essa ideia de algo escondido, secreto, nas entranhas. Então, é até estranho para a gente, né? Porque a gente está muito acostumado com esse termo coração nos dias de hoje. Mas no original isso faz todo sentido, porque inclusive pela questão da emoção, quando você sente uma emoção muito forte, você sente a barriga, né? Mexer ali e tal. Então as emoções estão no centro, quer dizer, os rins, o nosso intestino, né? Está no centro das nossas emoções ao invés de coração. Isso é estranho para a gente ter uma mente moderna, mas para o salmista e para o povo de Israel isso não era estranho. Na verdade, era uma alusão muito forte daquilo que o Senhor fazia através do seu Espírito. O salmista atribui a Deus o princípio da fé e o seu progresso nessa instrução feita no íntimo. Ou seja, o salmista não só atribui a fé, o começo da fé em nós, né? Então nós temos fé porque Deus nos dá a fé, é um dom de Deus, como diz Efésios, mas ele dá também o progresso dessa fé, os frutos que serão gerados ao longo da nossa vida. Desculpa.
Então não é só a fé em si. Deus não dá a fé e deixa você à toa, né? Como muitos dizem em relação à criação do mundo, né? Deus deu corda no mundo e deixou ele girando. Não é verdade isso. Deus criou o mundo e Deus sustenta o mundo pelo poder de sua palavra, diz Hebreus. Da mesma forma ele faz com a nossa fé. Ele nos dá a fé e ele nos ajuda, ele faz com que essa fé progrida, né? e cresça para a glória dele. Verso 8: o Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Aqui novamente ele realça a estabilidade da sua fé. O tempo todo ele vai trazer isso à tona, a segurança na fé, a estabilidade, etc. Por Deus diante de nós significa conservar todos os sentidos cativos a Ele, ou seja, nós temos diante de nós o Senhor, e quando nós somos lembrados disso, nós conservamos os nossos sentidos, a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa estrutura cativa a Ele. Então, essa noção aqui que o salmista tem, é uma noção que deve estar no nosso coração também. Nós temos que entender isso. Deus está diante de nós. Por Deus diante de nós significa exatamente isso, conservar os sentidos cativos a Ele. Ver a Deus com os olhos da fé, que é uma coisa muito ampla. É claro que quando a gente diz assim, ver a Deus, a gente não está vendo Deus, porque Deus é Espírito, mas a ideia de ver a Deus na sua atuação, na sua plenitude, né? na atuação, na confirmação que o Espírito Santo traz para nós de que Deus está conosco, de que Deus está agindo. Então é ver Deus com os olhos da fé. E a mente fixada na providência, ou seja, é uma mente que se torna persuadida a confiar. Eu acho incrível essa parte aqui, porque a gente é lembrado de que nós precisamos expor a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração à confiança em Deus. Por isso que nós precisamos de momentos como esse, por isso que nós precisamos todos os dias voltar às Escrituras, porque nós somos expostos ao Senhor e a tudo que o Senhor fez. As lembranças nossas são realçadas e nós entendemos que o nosso Deus é soberano, e aí nós podemos passar por uma crise como essa que estamos passando, confiados no Senhor. Porque quando a gente olha para as histórias de homens de Deus na Bíblia e histórias de pessoas que a gente conhece, irmãos queridos que passaram por diversas situações e tribulações, nós confiamos e passamos a entender que a nossa vida está segura no Senhor. Por isso que nós precisamos ter comunhão com o Senhor todos os dias. Por isso momentos como esse aqui são extremamente importantes, né? Então, e ele finaliza mostrando a questão da direita, né? A minha direita, na ideia dando a ideia de refúgio e fidelidade, né? Então o Senhor nos segura com firmeza, né? Ele nos sustenta. Então ele está à minha direita, né? Na minha direita não seria abalado, essa ideia de fidelidade e segurança, enquanto ele me segura. E o contraste, novamente, que ele faz entre os perversos e os crentes, né? Os perversos, eles não têm perseverança, eles não vão continuar, eles não vão confiar em Deus continuamente. Por isso que momentos como esse de crise vai nos mostrar que quem realmente confia no Senhor não vou falar de uma forma perene, tá? Eu ia dizer perentória, mas enganchou aqui, eu falei agora. Mas de uma forma perene, ou seja, de uma forma constante, contínua. Isso aí só o tempo que vai dizer. Quando acabar tudo, a gente vai, né, entender o que é que aconteceu e vamos entender também muita coisa que está acontecendo agora e o motivo pelo qual o Senhor está nos fazendo passar por isso. O verso 9: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Há aqui o aspecto do fruto da fé versus o fruto da idolatria. Quais são esses frutos da fé? Tranquilidade mental, paz e regozijo. Quais são os frutos da idolatria? Agitação, medo e atribulação, terror, né? Então, o salmista está atentando aqui para o fato de aquele que serve a Deus tem paz no íntimo do seu coração e na língua. Veja isso, na língua. Isso é muito importante. Você que tem a língua meio grande, escute, isso é para você e para mim também, tá? No original, o sentido é de glória. Daí
a palavra dizia o seguinte: é a mesma boca que é usada para louvar a Deus, né? Você não tem Tiago, isso. A mesma boca que é usada para louvar a Deus é usada para caluniar o irmão. Aqui a ideia é de paz no coração, e automaticamente a língua vai louvar ao Senhor e vai dar notícias, testemunhos dessa graça do Senhor. Embora o corpo não esteja livre das inconveniências e sofrimentos, Deus mantém e protege a alma e o corpo, tá? Por mais que nosso corpo seja atribulado, seja massacrado, por mais que a gente passe por situações, Deus está guardando as duas coisas, o corpo, o nosso corpo e a alma. Ele está nos sustentando, né, em todos os aspectos. Deus não é só Deus de alma, né, que cuida da alma. A gente às vezes até pensa nisso. Às vezes a gente pensa que Deus é aquele que está muito preocupado com a alma, mas não está preocupado com o corpo. A igreja de Corinto pensava assim. Mas nós precisamos entender que nós somos tudo isso. Deus nos fez seres completos. Isso significa que Ele vai cuidar de nós completamente, de forma plena. Verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso aqui eu vou andar um pouquinho com cuidado, acho que a gente tem um tempo aí, eu não sei, mas eu vou tentar andar aqui um pouco com cuidado, porque a interpretação desse verso é um pouco complicada. Mas eu vou começar aqui, tá? Não falta nada para a alegria plena, ou seja, aqui há uma satisfação em Deus tamanha que não lhe falta nada. O salmista está dizendo exatamente isso. Somente quem se a senhora da salvação pode confiar plenamente em Deus, ou seja, aqueles que novamente tomam posse naquele mesmo sentido de receber, né, como quem recebe uma casa, né, somente esses que se agarram à salvação podem confiar plenamente no Senhor, porque somente um Deus plenamente confiável poderia me salvar da situação que eu estava. Então somente Deus, sendo esse Deus plenamente confiável, que me faz acreditar plenamente nele, né? Ser salvo de uma maneira plena e cabal. Deus redimiu a minha alma do poder da sepultura. Aqui, a ideia do versículo é essa: Deus me salvou da corrupção, significa Deus me salvou da sepultura, da morte. Aqui que entra uma aplicação meio complicada, mas que dá para a gente entender se a gente for com calma. A aplicação direta desse verso é a Davi, mas esse verso aqui aponta para Cristo. Lembra no começo que eu disse que esse salmo era um salmo messiânico, e ele é messiânico por conta disso, porque aqui nós vemos claramente, se você observar no versículo, o santo está com letra maiúscula. Aqui não é um santo qualquer, um servo de Deus separado, né? A palavra santo significa separado. Aqui ele não está falando de um servo de Deus qualquer que foi retirado, separado para servir a Deus. Ele está falando do santo de Deus, que é Jesus, o Messias. Aqui há um escape para a corrupção. Aí nesse caso aqui, o escape para a corrupção se aplica a Davi, que é uma solução acima da morte comum da humanidade, da sorte comum da humanidade. Ou seja, ele está dizendo aqui: não deixarás minha alma na morte. Isso é verdade para nós, mas é só verdade para nós à medida que é verdade para Cristo. Ou seja, porque Cristo, que é a primícia dos que ressuscitarão, ou nesse caso dos que ressuscitarão, mas dos que ressuscitaram, né? Jesus, quando ele morre e ressuscita, ele é o primeiro a fazer isso, né? Ele é a primícia desses que ressuscitam. Por conta disso, por conta dessa verdade, isso também vai ser verdade para Davi. Então isso está sendo aplicado a Davi à medida que é aplicado para Cristo. Ou seja, por mais que ele esteja apontando para aquilo que Cristo ia fazer, para aquilo que Cristo seria, ele está aplicando para a vida dele como uma verdade já. Deus está fazendo isso. Ele tem a segurança de que a alma dele não vai ver a morte, ele não vai ser abandonado na morte, porque Cristo é aquele que ressurgiu dos mortos. E por causa dele, Davi também vai ressurgir dos mortos. Entendem a comparação? Então, eu estou falando aqui, pessoal. Cristo é isento de corrupção, ou seja, decomposição do túmulo,
certo? Cristo aqui, ele não vê corrupção porque o corpo dele não é decomposto, não encara aquilo que o nosso encara, não passa por aquilo que o nosso corpo passa. Quando morremos, nosso corpo entra em decomposição como sinal da nossa limitação, como sinal do nosso pecado. Por mais que sejamos santos, nós ainda somos pecadores e vamos morrer. Mas Cristo morreu e ressuscitou sem seu corpo ver corrupção, ou seja, ele não enfrentou a decomposição do túmulo. E aqui entra um comentário de Calvino, vou ler aqui rapidamente para vocês, que vai esclarecer um pouco mais essa parte. Pode, contudo, formular-se a seguinte pergunta: como poderia Cristo descer ao túmulo se não estivesse também sujeito à corrupção? A resposta é simples. A etimologia ou derivação das duas palavras aqui usadas para expressar o túmulo deve receber cuidadosa atenção. O túmulo é chamado Sheol, assemelhando-se a um abismo insaciável que devora e consome todas as coisas. E o poço é chamado Shakat, eu não sei se estou falando direito, que é hebraico, que significa corrupção. Essas palavras, pois, aqui denotam não tanto o lugar quanto a qualidade e condição do lugar, como se ele houvera dito: a vida de Cristo será isenta do domínio do túmulo, ou seja, Shakat, não do Sheol. Cristo não enfrenta o Sheol, Cristo não vai para a morte, decomposição, o seu corpo não é lançado para ser devorado e destruído. Ele não enfrenta nem o Shakat nem o Sheol, na verdade, né? Ele não enfrenta um túmulo nesse sentido de ficar preso a ele e do túmulo ser o local final de Cristo. Na verdade, ele ultrapassa isso, né? E aí ele diz: mesmo quando morto, não estará sujeito à corrupção. Além disso, sabemos que o túmulo de Cristo estava cheio e, por assim dizer, embalsamado com o perfume vivificante do Espírito, o qual podia ser para ele a porta para a glória imortal. Eu queria que vocês abrissem comigo Atos, capítulo 2, versículos 30 e 31, que a gente vai ver Pedro falando dessa verdade aqui em relação a Cristo. Então vamos lá. Atos 2, 30 a 31, diz o seguinte: sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, aqui ele está falando de Davi neste salmo. Prevendo isto, verso 31, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Aqui Pedro está dizendo, já fazendo a interpretação daquilo que Davi está escrevendo aqui. No Salmo 16, Davi está mostrando aquilo que aconteceria a Cristo. Ele não veria corrupção, o seu corpo não seria deixado na morte, porque ele ressuscitaria. Ele era Deus e ele estaria cumprindo aquilo que disse. No mesmo capítulo, nos versos 13, no mesmo livro, no capítulo 13, versículo 33, nós vamos ver Paulo falando sobre isso. Então, ele vai dizer o seguinte, é um momento. Verso 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nossos pais, plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Aqui ele não vai usar o Salmo 16, mas ele vai usar o Salmo 2, que também é um salmo messiânico. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Em Cristo todas as coisas são cumpridas, inclusive essa profecia que está dita lá no Salmo 16 por Davi. Ele está cumprindo ali ao não ver, ao ressuscitar, o seu corpo não vê corrupção ou morte. Já Davi, isso não é uma verdade para Davi. Davi morreu e seu corpo não foi isento de corrupção. O seu corpo viu corrupção, porque Davi era pecador. Ninguém se torna participante da vida corruptível sem antes ver corrupção. A plenitude de vida está no cabeça e perpassa o corpo em pequenas porções. Então, nós, hoje, Igreja do Senhor, podemos olhar para essas palavras de Davi e nos encontrarmos nela. Em Cristo há plenitude de vida, porque o seu corpo não viu corrupção, ele cumpriu tudo o que havia dito e ele é deveras confiável por conta disso. E finalmente, para encerrar, o verso de número 11: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Aqui há um aspecto da posse da vida eterna
que é trazida que é conduzida pelo Senhor de uma forma segura. A vida eterna nós experimentaremos de uma maneira segura, porque a nossa vida aqui na terra foi conduzida por esse Deus que nos levou até lá de uma maneira segura e eficaz. Há uma reafirmação da segurança em Deus, então o tempo todo Ele está mostrando: nós podemos confiar no Senhor, nós podemos exultar no Senhor. Com Deus há prazeres suficientes para reabastecer e satisfazer o mundo inteiro. Então, enquanto o mundo inteiro passa por essa crise, novamente eu volto para essa questão da crise, as pessoas com medo dos estoques se encerrarem, ficarem vazios. Em Deus há prazeres suficientes para reabastecer, não estoques, mas a nossa vida de forma completa, satisfazer o mundo inteiro que anseia, o mundo inteiro anseia por prazeres que não podem ser encontrados aqui. Eu não posso deixar de citar o meu caro amigo Leus, né, que diz que se eu encontrar em mim mesmo o desejo que nada nesse mundo pode satisfazer, eu só posso concluir que fui feito para um outro local. Ou seja, mesmo com todos os prazeres que eu possa desfrutar nesse mundo, haverá em mim, haverá em você um desejo que não pode ser saciado, que é o desejo de Deus, e nele nós somos plenamente satisfeitos. Ao contrário dos prazeres e fascinações transitórios, em Deus há mudança de prazer ilimitado e eterno. Não é só ilimitado por um período de tempo, né? Não é como o pacote da TIM, né? Período de tempo ilimitado, mas que dura um mês. É um período de tempo ilimitado e eterno. E a conclusão é: somente os fiéis que vivem contentes com a abundância da graça em suas vidas podem viver real e perfeitamente felizes. Somente os fiéis que vivem contentes, somente aqueles que vivem de forma fiel ao Senhor e que entenderam a graça de Deus em suas vidas é que desfrutam dessa felicidade verdadeira. Somente Deus pode criar em nós o desejo pela alegria que nos dá prazeres plenos e eternos. Somente o Senhor pode criar em nós esse desejo que nós temos. Todo esse vazio que nós sentimos, todo esse vazio do homem sem Deus, ele só pode ser preenchido pelo próprio Deus. E pasme, esse vazio foi posto pelo próprio Deus em seu coração, em meu coração, porque a Bíblia diz que Deus colocou em nós a eternidade, ou seja, o desejo de que a vida não acaba aqui, a ideia e aquela ânsia que nós temos de ir além sempre. E nós só vamos nos frustrar enquanto nós olharmos para cá, enquanto nós vermos os ídolos da nossa sociedade e nos apegarmos a eles. Mas se nós confiarmos no Senhor verdadeiramente, os nossos prazeres serão plenos e eternos nele, naquele que é o doador de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar agora, encerrando esse momento, pedindo a Deus a sua graça. Santo Deus e bendito Pai, nós te louvamos, Senhor, porque em Ti há delícias perpétuas, ó Deus, na Tua mão direita há delícias perpétuas, no Senhor há plenitude de vida, no Senhor há alegria constante, perene, e nós podemos confiar em Ti. Ajuda, Senhor, esse mundo que está tão caótico, que está tão desesperado, que está ansiando tanto por uma solução, ó Deus, que eles possam parar e enxergar no Senhor essa solução. Que as pessoas que estão desesperadas agora possam se acalmar e saber que o Senhor é Deus e que não há nada que fuja do Teu controle. E que o Senhor está nos preparando, não para cá, não para ficarmos aqui, não para terminarmos no túmulo, não terminando em corrupção, em morte, mas para a ressurreição em Cristo e para que nós possamos desfrutar da Tua presença eternamente, junto com Ele, para a Tua glória. Nos ajuda, Senhor, a termos confiança em Ti e amarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Em Cristo Jesus. Amém.